Você já se perguntou por que a correção que você fez não deu certo? Não deu certo. Você foi lá, corrigiu, fez e aconteceu e continua tudo como dantes. Fica comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo sobre geobiologia. Geobiologia multidimensional. O tema de hoje eu vou discutir com você as possibilidades, as múltiplas possibilidades das correções que você está fazendo e não está funcionando, não está dando certo. Por que será? Por uma única e exclusiva razão. A metodologia que você está utilizando para solucionar problemas de alta complexidade estão erradas, estão equivocadas. É exatamente isso que eu estou falando para você, tá? Então, vamos lá. Recentemente, eu lancei uma obra chamada Geobiologia Multidimensional. E o tema que eu vou discutir hoje aqui com você é um dos capítulos deste livro, que são os fatores de risco de alta complexidade. Existem fatores de risco que são fatores de risco primário. Esses fatores de risco, eles estão vinculados a questões que têm a ver com disfunção. O que é uma disfunção? Organicamente falando. Imagine que você tenha, sei lá, se alimentado com um alimento que por alguma razão estivesse contaminado, ou algum item desta comida seja intolerante. Isso pode ter provocado uma diarreia, um vômito, mas tão logo você tira o fator que está produzindo essa disfunção, né? Logo o teu organismo se adapta perfeitamente e aí tá resolvido o problema. Tá? Não teve maiores consequências esse processo. E existe as anomalias. As anomalias são funções, são coisas mais severas, onde existe, por exemplo, falando organicamente falando, existe, por exemplo, uma lesão, existe um processo tumoral, existe algo assim, um traumatismo mais severo, em que a correção sobre aquele processo vai exigir um tratamento, uma cirurgia, em determinados casos, quimioterapia, radioterapia. As possibilidades são inúmeras. Quando nós estamos diante de uma anomalia, nós estamos diante de um problema de alta complexidade e, como tal, exige soluções de alta complexidade. Muito bem? Estamos de acordo até aqui? Então eu vou te contar uma história que aconteceu há um tempo atrás. Uma aluna me liga e começa a me contar a respeito de um determinado processo que ela estava trabalhando com uma casa, né? Essa casa é uma casa de 2 andares e tudo mais, inclusive tinha uma casa geminada, né? E com algumas questões de interação entre vizinhos, enfim. E ela utilizando uma metodologia que ela havia aprendido anteriormente, não comigo, evidentemente, claro que não, uma metodologia onde ela utilizava alguns negocinhos em cima da planta, uns desenhinhos, uns grafiquinhos, uns negocinhos em cima da planta, e segundo ela não estava funcionando. E aí ela veio e me perguntou: Flávio, o que você acha? Por que isso não está funcionando? Eu já curto e grosso. Aí a minha educação, a minha paciência é até a página 2. Vai e pergunta para a pessoa que te ensinou a fazer isso. Se é que eu posso chamar de professor. Não? Agora eu estou sendo bem mal educado mesmo. Vai lá e pergunta para ele como é que foi, por que aquilo que ele te ensinou no curso, porque você despendeu recursos e tempos para aprender isso aí e agora não está funcionando. Por quê? Onde foi que você errou? Disse ela. Onde foi que você errou? Diga para ele. Professor, olha só, onde foi que eu errei? Me mostra o meu caminho.
Aí ela falou, não, Flávio, mas eu fiz seguindo rigorosamente todo coisa. O que pode ter acontecido? Você pode me responder? Eu falei, bom, então vamos lá. Isso que você fez, esse tipo de correção, não funciona. Como não? Mas o professor não funciona. Ele pode ter falado o que você quiser para você. Não funciona. Aí tem outro tipo de correção. Essa correção é correção em cima da planta, tá? Uma coisa assim que a pessoa chega em cima da planta, vai, faz algumas coisas ali. Eu estou falando de problemas de alta complexidade. Fatores de risco de altíssima complexidade. Eu tô dizendo para você, eu fiz um trabalho aqui, elenquei todos os múltiplos fatores de risco, aqueles que você pode corrigir à distância, tranquilo e calmo. Agora, tem alguns que você não é impossível você fazer esse trabalho à distância, a não ser que você seja um mago de alta potência, o que é muito pouco provável que o seja. O que é muito pouco provável que o seja. Desculpa, é assim que é. Então, problemas de alta complexidade exigem soluções de alta complexidade. Não é um negocinho em cima da planta, um grafiquinho aqui, uma coisinha acolá, que você vai produzir uma ação reequilibradora. Absolutamente não. Então, fatores de risco primário, fatores de risco que tem a ver com pequenas disfunções, a gente vai, acerta, arruma e tudo mais. Agora, assuntos de alta complexidade, meu Deus, isso não tem. Você não tem como fazer isso utilizando simplesmente a planta. Você pode até diagnosticar na planta, mas agir à distância, dependendo do grau de complexidade, é muito pouco provável. Tem professores que vão além ainda recorre aos extraterrestres, recorre às entidades espirituais para trazer o processo para dentro, né, e fazer a conjuração das entidades espirituais para poder fazer o trabalho, para fazer a tal correção. Não funciona. Eu estou afirmando, não funciona. Ok? Então tá, eu vou contar o caso para você aqui, porque este caso que eu vou te contar, ele é emblemático e ele tem a possibilidade de você expandir para outras questões. E é provável que você, provável que você tenha tentado fazer um determinado tipo de correção, mesmo no local, utilizando soluções simples. E não funciona. Agora, se você me perguntar, Flávio, você já fez isso alguma vez na sua vida? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Agora, quando você percebe que tem alguma coisa que não está funcionando, ou alguma coisa que está errada, me parece razoável para alguém que tem o mínimo de inteligência, o mínimo de recurso cognitivo, falar, pera um pouco, isso não está errado. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso não funciona. Quantas e quantas e quantas vezes eu levei gráficos e coloquei embaixo da cama, coloquei atrás da cortina, atrás dos quadros, enfim, embaixo do tapete, perto do quadro de disjuntores. Quantas vezes eu fiz isso? Para quê? Para, respectivamente, acabar com a ação psicoespiritual do ambiente, eliminar a ação do telurismo, né? Fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade elétrica do subsolo, eliminar a ação eletromagnética de um quadro de distribuição interna dentro de uma casa. Eu já fiz isso. Resultado? Absolutamente nenhum. Não funciona. Então, para aqueles que eu já tive oportunidade de pedir desculpa, eu já pedi. Ó, bicho, na boa, tá? Você já estudou comigo, eu falei um negócio para você, aquilo que eu te falei tá errado, esquece aquilo. A conversa é outra, e me coloco à disposição. Agora, eu sei que não funciona, eu sei que isso é marmotagem, eu sei que isso é um truque, e eu me faço de morto.
eu dou aquele miguezão, isso não é honesto. Isto não é honesto. Então, daqui para frente, é assim que vai funcionar. Tá? Então, olha só. Seguinte situação. Atividade sísmica na casa. Tá? O que é uma atividade sísmica? Atividade sísmica é um fator de risco de alta complexidade. Isso não é uma coisinha de brincadeira. Você tem uma atividade sísmica no local, são múltiplas as atividades sísmicas. Fenda, falha, fratura, movimento de placa tectônica. Tá? Essa atividade sísmica, ela pode, acrescenta-se essa atividade sísmica, a esse movimento das placas tectônicas, movimento das rochas no subsolo, para ser mais simplificado para você que está me assistindo nesse momento, pela primeira vez. Pode ter a percolação de água por entre o solo e a rocha, ou pelas zonas fraturadas, pode ter atividade química radioativa, emissão de gases, uma série de fatores. Então isso não é algo que você vai corrigir colocando um gráfico no solo e achando que isso está resolvido. Em absoluto! Em absoluto! Não seja maluco! Não seja doido! Por favor! Ah, se você quiser saber um pouco mais, na minha playlist aqui tem um vídeo que eu falo só sobre gráficos, tá lá, vai lá, assista, que eu vou deixar. Os gráficos têm uma ação psicoativa, tá? Psicoativa. Ele não tem uma ação física sobre um determinado tipo de radiação. Você tem uma radiação eletromagnética, o método para inibir a ação da onda eletromagnética não é gráfico. Mas não é mesmo. São outras coisas que você vai utilizar para isso. Tá? Gráfico, absolutamente não. Tá? Nem reza, nem pedrinha, nem cristalzinho, nem minha, nada dessas coisas. Isso não resolve, em absoluto. Tampouco com uma planta a 200 km de distância, você fazendo isso aqui, a pessoa sob o efeito de uma ação telúrica lá do outro lado. Tenha santa paciência. Precisa ser muito Zé Ruela, primeiro para você aceitar essa possibilidade. Quando eu digo Zé Ruela, eu estou sendo grosseiro mesmo, e mal educado. Você não tem inteligência suficiente para compreender uma coisa dessa. Não faça! Não faça! A pessoa está com dor de cabeça, tudo bem, no primeiro momento você pode dar uma aspirina, sei lá, um analgésico, a pessoa fica boa, 2 minutos. Daqui 6, 7 horas, tá com dor de cabeça de novo. Você pode dar um segundo analgésico. Mas daqui você já está no 30º analgésico e a dor de cabeça continua, por favor. Esse caso é um caso mais sério. Então não é uma cefaleia aguda porque ficou com a cabeça no sol. Pode ser um tumor, e aí não adianta dar analgésico. A solução é outra. Em geobiologia, não é diferente. Vamos ao caso. Uma residência, 3 residências. A residência do meio, essa residência do meio, ela já tem uma condição vibracional que não é adequada. Precisa morar numa residência. Você tem 3 casas, né? As 3 são geminadas. A casa do meio geralmente é uma casa complicada para você morar nessa casa. É como se você tivesse um sanduíche apertado no meio de 2 outras formas vibracionais. Acrescenta-se a essa condição as pessoas, os moradores desta casa do meio, que é o objeto-alvo desse geobiólogo, desta geobióloga, o objetivo dessa casa é o objeto-alvo a ser analisado, a ser trabalhado. Existe um grupo de pessoas nessa moradia que são pessoas com algumas questões psicoemocionais bastante perturbadoras. Acrescido disso, existe no local, ela me mandou a planta, dei uma analisada na planta, existe atividade sísmica. E essa atividade sísmica favorece, acelera, exacerba a condição psicoemocional daquelas pessoas que ali estavam. Você quer compreender um pouco mais sobre isso? É claro que você tem que ter um aprofundamento. A geobiologia não é um estudo que você aprende no final de semana. Geobiologia é um curso de pós-graduação. Não é uma brincadeira que você aprende no final de semana
usa um pendulinho, usa um dual rod, usa um grafiquinho, uma reguinha e sai por aí fazendo diagnóstico. Absolutamente não. Esquece isso. Tá? O máximo que o que eu posso recomendar para você, se você tem esse espírito, por favor, não mexe com isso, não. Não mexe com isso. Você quer estudar geobiologia, utilizar os conhecimentos ali dispostos dentro desse ramo da ciência, você vai ter que estudar. E você vai se deparar, muitas vezes, com situações das quais não tem solução. E quando não tem solução, não tem solução mesmo. Muda dali, sai dali, vai para outro lugar. Tá? Flávio, eu lembro que você falou num vídeo que tem determinados locais, mesmo estando assim, com muita atividade sísmica, com muita variação, processos vibracionais dos mais diversos, é possível a gente fazer correção? É possível. Já contei alguns casos para vocês aqui, coisas... excelentes trabalhos, mas isso demanda tempo, demanda expertise e você precisa saber exatamente o que você está fazendo. Tá? Determinadas dores de cabeça são por processos tumorais no cérebro. Tem que fazer cirurgia às vezes. Ou é apenas uma cefaleia aguda, porque passei a tarde toda aí sem chapéu e andando no sol. Então deu uma dilatadinha, então você toma uma aspirina, hidrata bem, tá feliz da vida. Uma coisinha aguda. Tá? Agora, esse caso estava aí. Então, casa do meio. As casas laterais, existe uma família aqui com um tipo bem perturbado com o grupo familiar de um dos lados ali, denotando, tinha criança, gritaria, música alta, tudo. E do outro lado, uma pessoa que morava sozinha na casa e morava e tinha questões de dependência química e tudo mais. Então você imagina o turbilhão de estados emocionais ali envolvidos, acrescidos de uma atividade sísmica intensa, acrescido de um estado de onda de forma decorrente de casas geminadas, e a pessoa está morando no meio. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. É possível que você more em uma casa, que você more em um apartamento geminado, e você é a casa do meio, e você pode dizer para mim, Flávio, puxa, eu moro aqui, porra, tranquilo, sossegado, meu vizinho aqui do lado é um amor de pessoa, outro vizinho aqui meu, ele é comissário de bordo, ele vem aqui uma vez cada 15 dias, tá? Inclusive eu dou comida para os gatos dele, eu cuido bem tranquilo aqui, tá... Perfeito, cara, perfeito. Mas lembre-se, você está com a possibilidade, se houver alguma perturbação no local, quem está no meio é o primeiro que vai levar a bucha. Tá? Quem estuda Feng Shui sabe exatamente do que eu estou falando. Mas eu já estou dando a tinta, é assim que funciona. E aí ela veio falar comigo, Flávio, eu fui, fiz o trabalho, peguei a planta, coloquei os negocinhos em cima da planta, fiz tudo o que tinha que fazer, nem não aconteceu absolutamente nada. Repetindo o começo da nossa fala. Não vai funcionar. Por quê? As anomalias ali existentes, agora não são disfunções, são as anomalias ali existentes, elas estão sendo contempladas com estados psicoemocionais. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ir ao local e tentar de alguma forma diminuir a intensidade da atividade sísmica do subsolo. Existe recurso para isso? Sem dúvida. A geopuntura, por exemplo, é um excelente recurso. É um trabalho feito quando feito obedecendo a excelência da técnica, você tem um ambiente quase que despenca a atividade elétrica do subsolo. Isso é fabuloso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, aqui no meu canal, escreve ali no meu canal, procurar Geopuntura. São 3 vídeos, explicando exatamente como é que se constrói a haste, como é que se faz o trabalho no campo, como é que se mede isso, tudo direito, tudo detalhado. Agora, isso dá muito trabalho. E não adianta, você não vai fazer geopuntura na planta. Você pode, no máximo, identificar algumas coisas ali na planta, onde é o melhor local e tudo, para agora
para o momento em que você for a campo, você já vai mais instrumentado, mais maquinado para fazer um excelente trabalho. Aí, diante desse fato, ela acrescentou-se a isso o fato dela ter uma certa sensibilidade e percebeu que as atividades psíquicas não era só no âmbito das pessoas, do comportamento das pessoas. Quando eu digo atividade psíquica, você está com raiva e você se expressa pela raiva. Eu posso estar com medo, tá? Eu seguro a onda. Ou eu me expresso pelo medo. Ou pela tristeza, estou triste e posso expressar a minha tristeza. Então, a atividade psíquica, ela se torna evidente dentro do grupo dos seres encarnados. E ela fez uma alusão à possibilidade de que aquele local era um polo atrator para forças astrais que não eram forças astrais encarnadas, eram forças astrais que estavam vibrando naquele tensor vibratório daquele grupo familiar, quer seja da família ao lado, com questões ligadas a filho, a criança e tudo mais, e a outra também ligada a questões de dependência química, e mais as perturbações da casa em análise com pessoas com quadro até, pela narrativa dela, foi um diagnóstico mais superficial, né? Mas um caso até de esquizofrenia. Então, isso tem que ter muito cuidado. O paciente precisa estar sob os cuidados médicos, o grupo familiar precisa estar muito bem ajustado para suportar estas manifestações psíquicas de pessoas e de pacientes dessa natureza, né? Precisa estar muito bem equilibrado, né? Por exemplo, uma pessoa idosa que tem na sua casa uma pessoa que é idosa e está padecendo de um quadro específico de demência, você convive perfeitamente com essa pessoa, mas muito bem. Ela está medicada, está cuidada, está amparada, limpinha, de banho tomado, bem alimentada, tudo certinho. E ela vai ter as suas manifestações psíquicas. Ela pode, em algum momento, manifestar alguma dor de perda, tristeza, raiva, ressentimento, euforia, enfim, ela pode demonstrar em algum momento esse estado psíquico. Mas o grupo familiar está atento a isso, acolhe, impacta. Não é fácil, claro que não é fácil, mas tendo um grupo familiar que consiga, de alguma maneira, ter este olhar gerencial sobre fatores de risco de alta complexidade, a casa certamente não será nenhum polo atrator de tranqueira ou de formas astrais do submundo astral. É evidente que não. O contrário é verdadeiro. Tá? Quando você perdeu o controle, a capetada vem e monta no teu cangote. Você entendeu, velho, como é que são as coisas? Então, quando você pegar uma situação como essa, cujos fatores de risco são fatores de alta complexidade, você precisa naturalmente encontrar soluções que sejam... As soluções são soluções complexas e muitas vezes não tem solução. Para este caso em particular, diante de tudo que ela falou para mim a respeito da casa, da moradia, das pessoas e tal, eu falei, olha, eu acho que você tem, diante do exposto, você tem muito pouco a fazer no sentido de produzir algum equilíbrio. Primeira coisa que você tem que fazer é, no local, diminuir a atividade sísmica. Isso é ponto pacífico, tá? Ponto pacífico. Segunda coisa, manter a família em equilíbrio requer, não um geobiólogo nesse momento, requer uma psicoterapia. As pessoas que moram ali, eu não posso mexer na família do lado com criança e não posso mexer no outro vizinho que tenha problemas com dependência química. Não tenho, mas eu posso recomendar um acolhimento terapêutico dentro do âmbito da psicoterapia. Muitas vezes precisa medicar o grupo, aquele que tem a maior força de ação sobre é como se o agente
com maior força perturbadora. E claro, isso você detecta como isso? Com a radiestesia cabalística. Você tem que ter ferramentas de medição para verificar aonde a coisa está pegando. Porque muitas vezes você acha que são problemas espirituais e na grande maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, não é problema espiritual. Já expliquei isso para você num outro momento. Não é problema espiritual. São manifestações e superficialização dos estados psicoemocionais dos ocupantes daquela moradia. E eles vão construindo formas astrais, formas espectrais, é como se criasse cobra para levar picada. Eles são os geradores e emanadores dessas formas astrais. Se você não conhece a radiestesia cabalística, eu sinto muito. Você vai ter problema na sua análise. Consequentemente, um diagnóstico errado, o tratamento e o prognóstico certamente será um desastre. Ficou claro isso para você? Então, estuda. Eu estou aqui de novo, oferecendo. Esta é uma obra que vai te dar o caminho, vai te mostrar uma série de meios pelo qual você vai poder produzir o equilíbrio. E outra coisa, você precisa ser um exímio radiestesista. Você tem que ter alta performance em radiestesia. Não é uma coisa simples de ser feita. Tá? Eu sempre brinco, os radiestesistas de alta performance. Você provavelmente, se você eventualmente for médico, ou está me assistindo agora, tem uma lida clínica de análise de exame de resultado, quando você pega, por exemplo, uma ultrassonografia de mama, um ultrassom de mama. Eu aprendi a ler ultrassom de mama já por conta da minha atividade com o paciente oncológico. Eu acabei aprendendo junto com os médicos, meus amigos, foram me ensinando, foram me explicando onde eu tenho que olhar. Mas pela primeira vez, quando você pega uma mamografia, né, um ultrassom de mama, você olha para aquele desenho, você não sabe por onde caminhar. Você não tem noção do que está acontecendo ali. Radiestesista de alta performance é esse cara que consegue olhar para a filigrana, olhar para o detalhe e saber, é aqui que está o problema. Aqui que está o tumor. Aqui que está é aqui que eu tenho que atuar. As outras coisas, essas fuliadas que a gente se coloca. Eu estou falando isso, já repito, eu fui uma das pessoas que fiz, que usei grafiquinho, que usei penduricalhozinhos e tudo mais, achando que estava abafando. A hora que você percebe que não consegue fazer alguma coisa, quem me ensinou errado. Onde eu li, estava equivocado o processo, estava escrito errado. A pessoa que escreveu sobre aquele tema estava completamente equivocada. Eu não quero chamá-lo de marmoteiro, porque talvez a pessoa... Eu escrevi no passado, achando que estava fazendo certo. Escrevi artigos, apostilas, pequenos livretos. Estava errado. Agora, se eu tenho que vir aqui a público e dizer para você, eu não quero que você passe o que eu passei. Eu estou falando sério, eu não quero que você passe o que eu passei. Estou te dando a chance de você... Começa de novo. Começa a estudar, começa a ler. Tenha uma biblioteca. Isso aqui é um pedacinho das que estão... Do que eu tenho aqui, tem uma outra lá em cima, junto com o material da Tânia, minha esposa, enfim. Por quê? Porque permanentemente a gente está estudando, está lendo, está recorrendo à fonte primária para poder construir o nosso arcabouço intelectual e técnico. Tá bom? Te peço mais uma vez, por favor, se inscreva no nosso canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Dá essa pechadinha para o Flávio aqui. É muito importante que você faça um comentário. O seu comentário é muito importante para mim, para eu saber como é que você está recebendo esse conteúdo. E tem um efeito secundário, o seu comentário, que este vídeo ele tem uma certa relevância, sobretudo se você curtiu. Tá? Copie o linkzinho desse vídeo aqui e coloque num WhatsApp ou num e-mail para 5 pessoas. 5 pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto.
para que a gente possa crescer organicamente dentro da plataforma. Tá bom? A gente está fazendo tudo bonitinho para fazer. E se por um último caso, você quiser contribuir com o nosso canal, o Apoia-se, existe um link aqui na descrição do vídeo para que você possa nos apoiar monetariamente, financeiramente, para que esse canal continue produzindo conteúdo técnico sempre cada vez melhor. Desejo a você tudo de bom, um super abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.